Olá pessoal, mais uma quarta-feira e nós aqui juntinhos para ouvirmos palavras que nos conforta, que nos esclarece e que até fortalece as nossas ações no bem. E hoje temos a nossa querida palestrante tão conhecida da CEAL, que é Jamile Lima, e ela nos traz um tema tão forte e necessário até para a nossa evolução, que é a caridade material e a caridade moral. Que os nossos irmãos espirituais a abençoe e que nos dê a sabedoria necessária para ouvir, assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos nós e com a palavra agora a nossa palestrante Jamile Lima. Boa noite. Caros irmãos e irmãs da Sociedade Espírita André Luiz, boa noite. Hoje temos um tema muito agradável para tratarmos, que é a caridade moral e a caridade material. Pode nos parecer que sobre esse tema tudo já foi dito, e de fato já o foi, mas ainda muito pouco compreendido e menos ainda praticado. O que é mesmo nessa temática que deve chamar a nossa atenção e que deve se constituir em uma prática diária, inserida no nosso cotidiano? O capítulo do Evangelho que trata da caridade moral e da caridade material é muito claro quando nos diz que devemos tomar por princípio o fato de que façamos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito ou da forma que desejaríamos que nos fosse feito. Daí a gente já entende que tudo que passa pela minha cabeça, mente e coração que vá trazer prejuízos para o outro e que eu não desejo para mim, estaria fora dessa premissa de caridade. Esse é o primeiro ponto que devemos pensar e se constitui no eixo, no pilar, quando nós pensarmos em caridade. Antes de falarmos propriamente sobre caridade moral e material, é interessante lembrarmos da questão de número 100, que fala da escala dos espíritos, que está no Livro dos Espíritos. Ela é muito clara quando fala dessa distribuição por nível evolutivo em que os espíritos se encontram. Começa a escala a falar dos espíritos imperfeitos, que são espíritos que ainda se comprazem no mal que realizam. São espíritos geralmente egoístas, mesquinhos, extremamente sensuais. Sensuais aqui está voltado para o sentido sensório, de tudo aquilo que impressiona os nossos 5 sentidos. Tudo que me confere prazer, tudo que me leva à exaustão no uso das minhas forças energéticas e psíquicas, ainda nos comprazem. Porque com uma visão limitada e restrita a uma vida material, como se espíritos não fôssemos, buscamos o prazer até a exaustão, porque para nós o que importa e o que existe exclusivamente é o campo material. Ilusão essa que nos leva a uma ideia de que além da matéria nada há, e esta ilusão vai nos dando uma ideia e uma sensação de separatividade da divindade. Se nada sou para além da matéria, a única coisa que tenho na vida para desfrutar são os prazeres que ela me oferece. Esse distanciamento da ideia real de imortalidade da alma e de que as nossas ações têm uma consequência moral vem arrastando a humanidade por séculos numa situação em que ela não consegue enxergar para além das coisas que são da ordem material e que é uma ordem vigente há alguns séculos e é engendrada pelo capitalismo, pelo consumismo, pela luta por adquirir um status social e que vai nos afastando dos verdadeiros tesouros da alma. Voltando à escala espírita, é interessante também lembrarmos que os espíritos imperfeitos, eles têm o mal como algo que prevalece e o bem
aparece mais em casos isolados ou espíritos que já têm um outro campo de compreensão e de evolução. Se olharmos as características de vaidade, de egoísmo, do orgulho, ainda estamos concentrados nessa primeira etapa ou a primeira escada da escala evolutiva. Logo em seguida, aos espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos bons. Aí o bem já sobrepuja. As questões espirituais são muito mais interessantes e alimentadas do que quando olhamos os espíritos que ainda estão na condição de espíritos imperfeitos. E logo em seguida a gente já tem os espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição e que nada de material lhes afeta. Eles não experimentam as mesmas emoções e sentimentos que nós, não são arrebatados pelas paixões que nos cegam, pelos ciúmes, pelo sentimento de posse. Eles já estão distanciados desse tipo de sentimento. Aprenderam na caminhada evolutiva que essas emoções que foram em algum tempo necessário para nos despertar na caminhada evolutiva já não têm mais validade, porque agora neles o que há íncito na natureza, uma natureza que foi então transmudada pelos processos evolutivos e que agora manifesta a divindade, aquele ser que Jesus nos garantiu que todos nós somos, os deuses que podem fazer inclusive mais do que ele fez, e nesse momento, ao alcançar a condição de espírito puro, eu não tenho mais manifestações mesquinhas ou egoísticas no campo das minhas relações. Esses espíritos, que nós podemos chamar ou conhecer como anjos, santos, espíritos venerandos, já fizeram toda a caminhada que nós estamos a trilhar e que chegaram na condição de perfeição. Nós nos encontramos na condição de perfectíveis, e daí a importância do que Kardec nos trouxe e nos sinalizou sobre a reforma do caráter. Quando ele faz a afirmação de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforço para domar as suas más inclinações, ele não exigiu que nos transformássemos em espíritos puros da noite para o dia. O próprio princípio da reencarnação já me sinaliza que isso é impossível. Não vamos conseguir em uma única encarnação atingir a máxima perfeição. Nós sabemos intimamente, quem busca o autoconhecimento ou uma simples observação, quantos comportamentos condicionados são repetidos diariamente, às vezes de modo mecânico, que nós nem percebemos. E outros que já começam a nos incomodar sinalizam o quanto enraizados eles estão e que não podem ter sido cultivados num período existencial para que ganhem tanta força e nos tragam tanta dificuldade por vencê-los. Isso deve ter sido cultivado ao longo de várias encarnações e que agora estamos numa luta moral para vencê-los. O interessante quando a gente fala de situações a serem vencidas no campo emocional, no campo do sentimento e no campo mental, é preciso que tenhamos indulgência para conosco mesmo. Quando eu falo de indulgência, eu não estou me referindo a um comportamento que vai ser conivente com o estágio evolutivo em que eu estou, mas é de respeito com a condição em que eu me encontro hoje. Hoje já nos encontramos muito melhores quando comparados a encarnações passadas. Mesmo com a sensação de que estamos nos arrastando, que as situações não caminham nas nossas existências, nós temos sim impulsos evolutivos que nos trouxeram até aqui hoje. O fato de estarmos dispostos a atender o que uma doutrina como o Espiritismo nos traz, o simples fato de estarmos aqui ouvindo matemática de caráter espiritual já sinaliza um despertamento para a melhoria. A indulgência nesse sentido é de reconhecer o meu estágio evolutivo, não negá-lo, mas traçar estratégias para que eu possa superá-los. E nisso a doutrina espírita é riquíssima, nos traz um manancial de estratégias, de propósitos, de ações que eu posso desempenhar para ir avançando aos poucos, sem me violentar, no campo da senda evolutiva e moral.
Mesmo que não queiramos, mesmo que achemos que será impossível, todos nós seremos espíritos puros, seremos espíritos perfeitos. Há uma única fatalidade na vida ou na existência do espírito, é a perfeição. Imaginar que somos seres e que fomos criados para a felicidade e perfeição já torna as dificuldades cotidianas em um campo menor na faixa do sofrimento e da preocupação. Se estamos hoje numa lida com o nosso campo íntimo, significa que nós fizemos algum tipo de semeadura que nos colocou na situação atual. Pensar o contrário seria alegar a Deus uma característica contrária a um dos seus atributos, que é de um Deus injusto. Deus é soberanamente justo e bom, como nos diz a doutrina. E essa ideia de que Ele é soberanamente justo faz com que creiamos que a condição na qual nos encontramos foi criada pela nossa invigilância. E quando não invigilância, ignorância, que o próprio Pentateuco kardeciano nos coloca que ignorante é todo aquele que desconhece o bem. À medida que nos dedicamos à prática do bem, e a caridade aí se encontra, nós vamos trazendo à tona tudo o que há em nós de divino, e essa manifestação nos retira dessa acomodação e dessa zona de conforto em que nos encontramos. Vai chegar o momento em que essa zona de conforto não vai mais nos causar prazer. À medida que vamos evoluindo, nós vamos nos inquietando. O que antes era uma grande fonte de alegria vai passar então a ser uma fonte de desequilíbrio, de desconforto, de mal-estar, de sensação de inadequação. Podemos nos tornar melancólicos, podemos deprimir em algum momento, podemos nos tornar pessoas mais isoladas, e isso significa que está havendo um descompasso. O nível evolutivo, a zona de conforto em que eu me encontrava, já não me garante mais prazer e nem paz. Esse desconforto e inquietação, que é movimento evolutivo para o espírito, faz com que ele deseje ascender. Aí vem a necessidade e o desejo de mudança. Eu não me sinto bem mais nessa condição em que eu estou. As companhias não me agradam, as conversas não são mais salutares, eu anseio outras coisas. E isso faz com que eu entre num processo de entristecimento ou até de causas que eu desconheça, mas que me causem incômodo e que vão me ajudando ou de fato me empurrando para frente e para o alto. O mesmo movimento que os girassóis fazem em relação ao Sol, nós, espíritos imortais, fazemos em relação à divindade, ao nosso Pai misericordioso. Então, quando não estamos mais em consonância com a lei divina, o que nós chamamos de dor e sofrimento, que na verdade são estratégias educativas de evolução que a divindade nos concede, faz com que nos redirecionemos para Deus. E nessa busca pelo divino, aparecem processos conhecidos como processos obsessivos, melancólicos, depressivos, alguns distúrbios que vamos desenvolvendo, que são sinais de que nós estamos nos deslocando ou nos afastando do Criador. É interessantíssimo o conceito que a gente tem de que o mal é o afastamento de Deus e a ignorância de suas leis, enquanto que o bem significa que estamos cada vez mais em consonância com as leis naturais ou as leis divinas. Isso faz com que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos. Não é culpa do meu pai, da minha mãe, da sociedade, do mundo. Nós somos regidos por uma lei de atração, é uma lei de sintonia e afinidade. Se eu sou então atraído para determinadas pessoas, situações, espaços, ambientes, significa que há em mim algo do ponto de vista moral, energético, emocional e espiritual que me atrai para um lugar semelhante com minhas tendências e necessidades evolutivas. Muitas vezes observamos pessoas e afirmamos: como é que ela pode suportar determinada situação? Como é que fulano vive bem
dentro de um ambiente como aquele. Ela não me parece alguém que deva estar naquele lugar. Como explicar então sintonia e afinidade? A própria doutrina nos responde. Lembremos das provas. Muitas vezes os espíritos chegam a um estágio evolutivo em que eles têm pressa em avançar e nesse ponto eles pedem provas que não necessariamente são explicadas por lei de sintonia e afinidade e são colocados para vivenciar experiências que os possibilitem galgar um outro patamar evolutivo. Se esse espírito já tem condições de vencer, essa prova lhe é concedida, porque Deus não vai nos colocar em situações em que Ele saiba que não vamos ter a condição de vencer. Essa ideia desse Deus perverso, de um Deus que acha engraçado a nossa desdita, já caiu por terra. A lógica é de misericórdia, a lógica é amorosa. Só estamos no lugar correto, adequado e necessário para o nosso crescimento espiritual. Essa ideia de prova, também colocada nas nossas cabeças e até interpretada por nós como punição e como castigo, não condiz com um Deus misericordioso. Chegar a uma situação de prova significa que eu cheguei numa condição evolutiva em que eu posso avançar cada vez mais. Eu me preparei para uma avaliação e serei testada. E posso sim ser aprovada nela porque já tenho condições de evoluir. Expiação, que é o outro nome que agrega o nosso planeta, provas e expiações, provo que já posso avançar e expio significa que eu estarei vivendo as consequências daquilo que fiz. As consequências daquilo que fiz irão me lembrar da minha condição evolutiva e pelas consequências daquilo que vivo, eu terei uma ideia clara daquilo que fui, daquilo que semeei. Às vezes nós manifestamos um desejo muito forte de conhecer o que fizemos e o que fomos em vidas passadas. Joana de Ângeles nos traz uma resposta e um indicativo muito claro. Visite, ausculte as suas tendências, tanto as suas boas quanto as más inclinações. Observe os seus defeitos, observe os vícios que você cultiva, mas também olhe as virtudes, todos nós as temos. Não existe maniqueísmo, ninguém é só bom ou só mal. Nós somos espíritos em evolução e oscilamos entre os estágios evolutivos. Se nós observarmos até a escala espírita que falei no início do nosso encontro, nós vamos perceber que dentro dos espíritos imperfeitos há uma vasta classificação, oscilamos entre uma e outra. A mesma coisa acontece com os espíritos bons, só é único para os espíritos puros que atingiram a perfeição. E que mesmo que imaginemos como são os espíritos puros, nós ainda não temos a condição de aquilatar. Vou lembrar do nosso patrono, André Luiz, que em Nosso Lar, ele descreve como são os ministérios, mas o da união divina, ele não traz uma descrição meticulosa. Apenas diz que é o maior e mais evoluído ministério que tem em Nosso Lar, mas não há uma descrição como, por exemplo, do Ministério do Auxílio ou da Regeneração. Então ou da Reencarnação. Então vamos observando a partir dessa perspectiva que nós só conseguiremos ver, ter olhos para ver, à medida que a nossa consciência se amplia. E a consciência só vai se ampliar em compatibilidade com a lei divina a partir do momento em que nós nos predispormos a um movimento evolutivo. Daí a recomendação. A transformação moral que Kardec nos lança como um convite para o crescimento significa que eu estou me esforçando e pelo esforço eu consigo me transformar moralmente. Lembrar que quando a gente recomenda ao outro, basta você ter boa vontade, basta você querer, ter desejo que você consegue. Não é bem por aí. Nós podemos até ter uma boa intenção ao dizer isso ao outro e até a nós mesmos, mas não necessariamente isso para o outro vai ter sentido. Quando alguém diz que quer mudar, isso é verdadeiro. Ela não está mais confortável e nem satisfeita naquela situação. Mas vontade é só um primeiro impulso. Ela está no campo do desejo. A vontade precisa ser alimentada, nutrida, que nem uma planta
que no futuro deixará os seus frutos, as suas flores brotarem, mas ela precisa do adubo, ela precisa ser regada, ela precisa de manifestações de amorosidade, do vento, da temperatura, de um calor ameno. Outros elementos vão alimentando aquele impulso inicial de vida e, no nosso caso, de evolução, de moralidade. Então, o meu desejo, eu preciso trazer essa vontade alimentada. Boas leituras, oração, conversações edificantes, estudo, estratégias que eu vou traçar, metas a alcançar no meu campo evolutivo, oração, meditação, autoconhecimento, assistir, ouvir, conversar coisas boas, praticar a caridade. Isso é alimentar a vontade. Não vai bastar dizer eu quero. A vontade tem que ser alimentada. Batei e abre-se-vos-á. É nesse sentido, bata com vontade. A espiritualidade chegará até você. O Evangelho nos diz isso. Basta que a vontade se manifeste e várias mãos irão se estender até nós. Eles não dizem se você fizer o bem. Os Espíritos dizem se houver a manifestação de uma vontade em fazer o bem, aí estaremos. Do mesmo jeito que os espíritos, nossos irmãos, ainda involuídos, lembrar que involuídos não é uma condição de subalternidade, ou alguém que parou de evoluir ou que decresceu. Até porque nós sabemos que não retrocedemos, estacionamos. Involuídos são espíritos que têm potencial de evoluir, mas embotam as suas potencialidades divinas por estarem demasiado condicionados aos vícios e aos defeitos. Esses irmãos nossos involuídos e que são atraídos até nós pela nossa condição íntima, podem também funcionar como os impulsionadores do nosso crescimento evolutivo. Quem é mesmo que a gente denomina de espírito obsessor, senão alguém que por minha invigilância e pelas condições íntimas que tenho eu atraí? Se pelo exemplo, se pelo meu esforço moral e, consequentemente, pelas minhas mudanças, eu exemplifico que é possível crescer e essa sintonia se rompe, se desfaz, eu já estou praticando uma caridade moral que é pelo exemplo, pela minha mudança, trazer o outro para um processo evolutivo muito mais saudável e feliz. A solidariedade no campo evolutivo ela é marcante. Sempre quem evolui transforma-se em atrator para aquele que ainda está a passos mais lentos nessa senda. O que seria de nós se não fossem os mentores espirituais? Se não fossem os espíritos bons, os familiares, os espíritos que já alcançaram uma condição evolutiva e que exemplificam, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, como nós devemos viver. O céu e o inferno traz uma gama de depoimentos de espíritos que vão nos colocando quais são as consequências e o que esperar no mundo espiritual dos meus atos, sejam eles atos de inconsequência, de ignorância ou atos felizes, como a prática do perdão, o dedicar a vida ao outro. E ali a gente vai vendo que os futuros no mundo espiritual serão determinados por tudo aquilo que estamos fazendo enquanto permanecemos encarnados em um corpo de carne. Voltando para a premissa de Kardec, da transformação moral e do esforço para domar as nossas más inclinações, não houve uma exigência para que nos tornemos santos. Ele usou a expressão santamente. Santamente significa todos os dias, cotidianamente, sistematicamente, esforce-se por vencer-se. Se você tem o hábito de falar mal de alguém 10 vezes ao dia, vá reduzindo para 9. Daqui a um momento vá para 8. Daqui a 2 meses, fale 5 vezes ao dia. Você vai criando um hábito e se condicionando a não falar e vai chegar um momento que isso não vai ser mais interessante para você. Do mesmo jeito que fazemos reeducação alimentar, devemos fazer uma reeducação moral e espiritual. Basta que a gente tenha a vontade, o interesse e alimente essa vontade, porque senão o condicionamento vai ser muito forte
e vai nos tragar diante apenas de um lampejo, de um desejo, de uma vontade que aparece. Quando pensamos em caridade moral e caridade material, precisamos antes fazer esse tipo de identificação de onde a humanidade terrena se encontra. Nessa escala espírita, onde é que ela está? E é óbvio que ainda estamos entre os espíritos imperfeitos, mas espíritos imperfeitos numa caminhada para um planeta de regeneração. Isso significa que o bem já desponta com maior força. Agora, isso requer que nós olhemos para ele, o desejemos e pratiquemos o bem. O Evangelho é muito claro quando diz que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. E nós sabemos que sim. O egoísmo é o filho dileto do orgulho. É orgulhoso aquele que se coloca numa condição de superioridade em relação ao outro. Eu me acho melhor, tudo que faço, tudo que digo, tudo que desenvolvo vai ser sempre melhor. O outro sempre estará numa condição de inferioridade, subalternidade, e eu não vejo como uma criatura semelhante a mim. O Evangelho diz, inclusive, que ser caridoso moralmente significa aceitar o diferente no modo de pensar, nas características, na cor da pele, na condição social, porque eu vejo ali uma outra criatura divina, minha extensão, criado de modo igual. A codificação é muito feliz em todos os pontos que ela apresenta e diz que todos os seres foram criados simples e ignorantes. A nossa origem é única. Todos nós tivemos o mesmo início e teremos o mesmo fim. Um fim que eu digo é o chegar à perfeição, porque a imortalidade é uma herança que a divindade nos legou, mas que todos temos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada. É a caminhada que vai determinar se ela será mais célere ou se ela será um tanto quanto mais lenta pelas escolhas que fazemos a partir da premissa do livre-arbítrio de que somos dotados. Olharmos essa perspectiva da caridade material e espiritual e trazer o orgulho e o egoísmo como o seu contraponto faz com que a gente estabeleça quais são as escolhas que estamos fazendo, principalmente sendo espíritas. O que é que a doutrina espírita nos diz? Em primeiro lugar, que somos espíritos imortais, criados por Deus para sermos felizes, temos um princípio reencarnacionista, isso significa que nós temos diversas existências e que aquilo que fiz determina o momento presente e o que estou construindo hoje vai determinar o meu momento futuro. A minha vida não está restrita a anos de existência num corpo aqui na Terra ou em outro planeta de condição moral similar. Eu irei retornar. Então, se eu hoje reclamo ou me debato com as dificuldades da vida que tenho, eu já entendo que, mesmo não sendo espírita, mas tendo uma perspectiva espiritualista e reencarnacionista, isso terá consequências. Mas como espírita isso é fato comprovado. Eu já sei que aquilo que faço determinará o meu futuro. Então, por que desde já eu não vou implementar as ações de modificação? O tempo já passou, já era meu tempo, tenho pouco tempo de vida. Isso não é um discurso imortalista. Você pode ter, vamos trazer como exemplo, uma década de vida à frente, de vida física. Esses 10 anos podem ser uma verdadeira revolução no seu campo moral. Inclusive uma revolução que alguns espíritos não fazem em 50, 60, 70 anos. Aproveite, potencialize, porque esse vai ser o determinante da sua vida futura. Busque o bem, busque a caridade, busque fazê-la, não apenas no campo do discurso ou da ideia. Tenho que fazer, desejo fazer, faça, traga para o concreto. Ah, mas isso ainda para mim é algo muito maçante, é desagradável, é chato. Tente. Se você não consegue ficar 1 hora no voluntariado, 1 hora na recepção de uma casa espírita, numa livraria, comece com 10 minutos. Aumente para 20. Vá tentando, se esforce. A gente não consegue nada sem o esforço, sem alimentar a vontade.
Quando a gente tem uma meta profissional, uma meta amorosa, uma meta em qualquer campo da vida, nós sabemos ser persistentes. Essa mesma potencialidade é a que vai ser direcionada para o campo moral e espiritual. Mas por que ela ainda é fraca? Por que ela ainda parece distante? Porque ainda não fortalecemos no nosso íntimo a ideia de que somos imortais. No dia em que tivermos essa ideia muito bem calcificada, não o castelo sobre a areia, mas o castelo construído sobre a rocha, nós viveremos como espíritos imortais que somos. E aí veremos o bem sobrepujar na nossa existência. Porque eu não vou mais agir ou fazer determinadas coisas sem que elas tenham sentido. Elas vão ganhar sentido porque eu vou saber que eu tenho um futuro. Eu tenho fé, esperança no futuro imortalista. Então eu já sei que para ser mais feliz no futuro, o bem precisa ser cultivado. É por isso que a doutrina diz que nós não devemos apenas crer. Para que creiamos, é preciso que a gente compreenda. Você não crê primeiro e depois compreende. Você compreende e depois crê, porque aí tudo tem sentido. Se eu compreendo que sou imortal, que fui construído, ou melhor, criado para ser perfeito, que existe reencarnação e que eu fui feito, elaborado de uma forma amorosa pela divindade, esse é o meu caminho. Quando eu tomo para mim essa consciência, a doutrina espírita nos traz isso, a mediunidade como intercâmbio, que nos traz uma prova de imortalidade, nos diz, você tem um caminho, há um sentido para tudo isso que você experimenta. O mal é passageiro, ele não é algo inerente à alma, ao espírito que foi criado. O mal é um engano, é a ignorância do espírito num determinado ponto evolutivo. Então, se você quer sair dele, se você não quer mais experimentar um mundo de provas e expiações, se esforce. Pare de julgar o outro que continua nessa condição. Cuide de você. Um outro ponto interessante que o Evangelho nos traz é a fé como mãe da esperança e da caridade. Por isso que caridade não existe sem fé. Porque se eu entendo que, a partir do momento em que eu pratico caridade moral, eu estou a par e passo com uma lei divina, significa que eu tenho fé e esperança que essa minha atitude me confira alegrias no futuro e que eu estou construindo uma sociedade muito melhor, muito mais fraterna, colaborativa. O sentido da caridade moral que o Evangelho traz é da prática da indulgência. Ser indulgente é perceber o defeito do outro, não fazer desse defeito alarde, e às vezes a gente usa uma certa desculpa ou um mascaramento de que eu só trouxe à tona o defeito do outro para não prejudicar o próximo. Trazendo inclusive para nós uma desculpa sobre um sentimento de culpa que começa a aparecer, porque de fato o que eu quis foi trazer a desforra por algum motivo, algo que o outro me fez, ou pelo mero prazer de ver alguém lançado ao escárnio público. Ainda temos essas características, não precisamos nos maldizer nem nos penitenciar por isso, reconhecer para avançar. Então a indulgência significa entender, observar o defeito do outro, saber que eu também preciso de indulgência porque não estou aqui à toa, eu trago características evolutivas similares e que ao exercitar a indulgência com o outro eu também serei merecedor de misericórdia. O Pai Nosso nos traz isso de uma forma muito clara. Perdoai as nossas ofensas, assim como desejamos, queremos que também sejamos perdoados. Então, essa ideia de fazer ao outro o que gostaria que nos fizesse é o que determina a caridade de ordem moral. A caridade material já é muito bem conhecida, apesar de que ela precisa ser melhor exercida, porque às vezes fazemos a caridade com o desejo de que os outros achem que nós somos bons. Se essa é a satisfação que queremos, que as pessoas achem que somos maravilhosos e que evoluímos, já conseguimos alguma coisa. Mas a caridade não deve ser provada ao outro, a caridade deve ser aprovada por Deus. Quando Ele reconhece que aquilo que nós fazemos foi para o bem, foi uma decisão genuína,
que nem aquela mulher que aparece no Evangelho, que é uma mulher da sociedade, quando se fala dos órfãos, no capítulo específico, salvo engano no capítulo 15, e que ali então ela vai exemplificando para a filha, ela se veste de um jeito humilde, vai até os lugares onde as pessoas estão sofrendo, passando fome e faz a caridade. Em completo silêncio, sem testemunhas, pelo prazer de fazer. E porque ela entende que Deus é a maior testemunha daquilo que ela vai fazendo ao longo da sua existência e que molda o caráter da filha dentro dessa perspectiva, de que, ao contrário do que pensamos, o bem que é feito não é o outro, o bem é feito para nós. O Evangelho diz que o bem feito é aquele que a quem você presta serviço tem a impressão de que você é o beneficiado. Fazer o bem ao outro, em verdade, é prestar um serviço à minha caminhada evolutiva. O outro não é o miserável, o necessitado, alguém que eu tão bondosa vou ajudar. O outro é um instrumento de evolução que Deus me concede para exercitar a misericórdia. Então eu não sou benevolente, eu não sou bondoso, o outro está naquela condição e eu ajudo. Ele é quem me ajuda despertando os tesouros da alma no campo da bondade, da indulgência, da misericórdia, da piedade. A piedade é colocada no Evangelho como irmã da caridade, porque quando nos tornamos piedosos, quando entramos em um estado de empatia pela dor do outro, a piedade nos predispõe à caridade, à ajuda. Eu sinto uma grande vontade de ajudar, como a gente vê nas grandes catástrofes que acontecem, que a gente manda mantimentos, roupas, mas também tem aquelas dores que o Evangelho chama de infortúnios ocultos, que às vezes nos são desconhecidos e que a nossa sensibilidade pode identificar. A piedade pela dor do outro me predispõe a fazer o bem e a caridade moral se manifesta. A caridade moral é maior que a material, porque eu posso, sem nenhum sentimento, doar uma moeda, uma roupa, algo que eu não queira mais. Ela é válida sim, porque vai apaziguar um sofrimento. Mas a caridade moral, ela só tem como testemunho o bem-estar que é duradouro, que lhe causa no imo da alma quando você faz o bem a alguém. O que você tem em troca como recompensa e devolutiva é impagável. E isso perdura, porque é tesouro do Espírito eterno por um longo tempo. Então, quando o Evangelho fala de fé como mãe da esperança e da caridade, significa que eu espero um futuro melhor, um futuro em que os tesouros são perenes, por isso que esse bem que a gente faz ao outro, o bem fica em nós, com essa sensação de prazer prolongado e imorredouro, de um sorriso que eu conquisto, de uma lágrima que eu seco, de uma alegria que eu suscito no outro, e que isso faz com que as energias que me circundam se tornem de muito melhor qualidade, porque as energias que irei atrair serão energias positivas, e assim eu diminuo a intensidade de processos obsessivos, a minha mente vai passar por um processo de limpeza, de asepsia moral e eu estarei muito mais receptivo às boas energias, tudo isso como benefício e consequência de uma prática de caridade. Evoluir perpassa por ser caridoso, porque eu vou desenvolvendo as potencialidades divinas que estão íncitas em mim, são intrínsecas à minha condição evolutiva. Quando a gente ouve também falar de que a caridade moral é aquela que se exercita também pelo silêncio. O que é silenciar moralmente? É quando eu percebo em relação a mim um olhar de desdém, de desprezo, aquele bom dia que ninguém responde, uma benfeitoria que eu fiz e que não teve reconhecimento. Faça pelo prazer de servir. Porque se você quer recompensa, não é da divindade que você quer uma devolutiva, é o seu orgulho que quer ser acalentado. Isso não é caridade, isso é auto-engano. Essa ideia que a gente precisa desenvolver, ou se já temos potencializar, faz com que a gente olhe a caridade moral como o nosso grande trunfo, o nosso consolo e a nossa fonte de crescimento e energia. Quanto mais caridade moral eu faço, mais forte eu me sinto e muito mais tranquila vai ser a minha evolução, vai ser a minha caminhada. Precisamos aderir à bandeira da caridade moral como espíritas que somos.
É fantástico quando no Evangelho também a gente encontra a explicação de que, ao nos olharmos, as outras pessoas verão espíritas e automaticamente cristãos, confundindo um com o outro, porque seremos tão caridosos como Cristo colocou e pregou que assim o seríamos. Reconhecereis os meus irmãos, os meus filhos, os meus discípulos, melhor dizendo, por muito se amarem, e esse é o quadro que o espírita precisa demonstrar à sociedade. Precisamos ser diferentes, precisamos ser o que Kardec propôs. Então, ao nos olharmos, as pessoas reconhecerão no espírita o verdadeiro cristão. Como qualquer pessoa de qualquer culto, religião ou filosofia, será reconhecido como cristão se praticar a caridade. Mas aqui estamos falando como espíritas que somos. Despertemos no nosso íntimo algo que já é nosso. Nós somos bons em essência, somos herdeiros da divindade, herdeiros de um Pai bondoso, justo, misericordioso. Exercitemos o que já temos e coloquemos para fora. Nós podemos, nós somos capazes. Precisamos ter vontade, interesse e alimentar essa sementinha, porque ela vai sim brotar no futuro e nós nos tornaremos uma árvore muito frondosa, com frutos de amorosidade, fraternidade, colaboração. Tenhamos isso em mente. Se nós temos esperança no futuro, que é um futuro de imortalidade, de perfeição e de alegria, a caridade ganhará todo sentido. E ela não será uma mera obrigação, ela será um prazer, ela será o passaporte para a saída de uma condição que estamos nos debatendo para uma condição melhor. É a ideia da renúncia, renunciar a alguns prazeres. A gente acha que renúncia é sacrifício, é sofrimento. Não! O sentido de renúncia é deixar algo aprisionante e menor para chegarmos a algo maior e libertador, alegre, feliz, que é a evolução, é estar em paz consigo. Estar em paz conosco é estar a par e passo com uma lei divina. Quanto mais eu estou voltada para os princípios divinos, mais feliz eu me tornarei. Então por que eu ainda me amesquinho? Por que ainda sou orgulhoso, egoísta? Vamos sair dessa condição. Porque o medo de sair desse lugar, se o outro nos aponta como muito mais feliz, muito mais pleno e satisfatório, precisamos observar que medo é esse de sair de uma zona de conforto que nos traz dor para uma outra que já nos foi contabilizada como muito mais interessante e positiva. Comecemos a fazer a caridade, alimentemos, reguemos esta flor, porque ela vai então vicejar, abrir como um botão de rosa na primavera. É possível fazer isso. Estamos em conjunto, estamos em coletivo. Se tivermos dificuldade, podemos contar com o outro. Mas lembremos, como Paulo, o apóstolo, nos colocou, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Essa nuvem nos protege, sabe dos nossos desejos, contemos com ela. Não, os espíritos não existem apenas na reunião mediúnica, eles estão conosco o tempo inteiro, peçamos ajuda. Nos coloquemos disponíveis para que a espiritualidade possa contar conosco para o bem e para a nossa evolução. Alimentemos a nossa fé, alimentemos a nossa esperança e pratiquemos a caridade. Nós só temos a ganhar. E lembremos, toda vez que nos predispomos ao bem, que manifestamos um interesse, mesmo que ainda pequeno, daquele tamanho do grão de mostarda sinalizado por Jesus, os espíritos irão se aproximar. E o que acontece é o nosso desejo, do mesmo jeito que a gente estuda em magnetismo e na prática da fluidoterapia. Eu estou na condição de passista e dou fluidos, que são fluidos do meu organismo, mas vêm os fluidos dos espíritos e quando eles se casam, eles se tornam potentes e essa potência chega e beneficia o outro. Então, quando eu atraio os bons espíritos, o meu desejo de progredir é potencializado, ele aumenta e eu sinto uma fortaleza moral que não tem obstáculo que me detenha. É a essa prática que nós precisamos então aderir. E aí não vai ter mal que nos detenha, porque dentro de nós, como disse o Evangelho, apenas a caridade moral existirá. O Evangelho é claro quando diz: o mal se envergonhará no momento em que ele olhar para o mundo e só a fraternidade sobrepuje. Ele vai ficar deslocado e irá embora. Aí chegará a regeneração.
Nós, trabalhadores da última hora, somos os responsáveis por essa revolução moral no planeta Terra. O Espiritismo é a chave revolucionária espiritual e moral que tirará o egoísmo das nossas praias, do nosso mundo, do nosso planeta. Mas não é como um passe de mágica. Vai requerer a nossa vontade e o nosso esforço em nos transformarmos moralmente. Nós somos sim capazes, porque assim Jesus nos colocou. Somos deuses. Tragamos então a nossa porção divina para fora e busquemos o nosso futuro, porque lá não precisa nem chegarmos à perfeição, mas o caminho já vai demonstrar e nos trazer uma felicidade íntima e uma paz imorredora. Sigamos nesse caminho e sejamos todos muito felizes. Só temos a ganhar. Perfeição, felicidade, eis o nosso destino. Muita paz.